Estamos aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios Calça Justa para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E hoje, no nosso podcast Calça Justa, vamos estar falando de saúde mental, de direito, de advocacia, de candidatos a desembargador para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Enfim, vamos falar de muita coisa com um grande intelectual, com um grande homem do direito. Então você vai ver o que é realmente uma aula de direito e com um grande intelectual que nós temos aqui em Pernambuco. Mas antes eu gostaria de avisar vocês que os nossos apoios são aqueles que mais nos interessam nesse momento, que é o que vai nos dar mais brilho na nossa entrevista. É a Sky Fit, que aí vai deixar você realmente preparado, malhado, bonito, e também a pizzaria Bela Pizza. A Bela Pizza vai deixar você um pouquinho gordinho, mas a Sky Fit vai fazer com que você emagreça. Então, tá aí os dois trabalhando juntos. E a Sinatra.50. Você quer aprender a tirar, a defender a sua família? Sky Fit e a Sinatra.50 vão estar juntos para melhorar o seu perfil de atirador, de físico e etc. Então, não se esqueça. Bom, o nosso entrevistado de hoje chama-se Cristiano Carrilho. Cristiano Carrilho, advogado, professor. Dizem, e ele vai provar aqui, que tem muitos alunos, mas muitos advogados que passaram pelas suas mãos. E eu sei disso porque eu conheço muitos advogados que só falam bem dele. Mas vamos hoje descobrir o melhor do jurídico em Pernambuco. Cristiano Carrilho, professor, doutor, eu não sei se eu o chame de professor, de doutor ou em breve de excelência, né? Então, porque como desembargador, que a gente acredita que ele deva conquistar essa vaga, e vamos falar de tudo, mas eu lhe trato como professor ou como doutor? Como você quiser, Frank, você está no Calça Justa, então pode doutor, professor, Carrilho, como você quiser. Muito bem. Professor Carrilho, doutor Carrilho, quem é Cristiano Carrilho? Frank, Cristiano Carrilho, eu até brinco, né? Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Eu comecei como advogado, depois eu me tornei professor universitário, fundei vários cursos de direito aqui no estado de Pernambuco. Posteriormente, entrei para a área de consultoria, transitei pela perícia e também me formei na psicanálise. Então, eu sou meio que multidisciplinar, fui gestor público, atuei nas secretarias de meio ambiente do estado de Pernambuco, com pautas pesadas, como engorda da praia, a questão também dos animais, a questão da arborização, dos catadores, da gestão de resíduos, do zero mortes nos morros, né? Quando eu fui secretário de meio ambiente de Jaboatão, sim, a gente tinha uma atuação da Defesa Civil com educação ambiental. Então, na minha gestão não teve ataque de tubarão, porque a gente monitorava com a mestra em engenharia de pesca, não teve morte nos morros, porque a gente levava a educação ambiental com a Defesa Civil, em parceria. Cheguei lá em Olinda com meus ex-alunos Lupécio, da FOCA, e Márcio Botelho, da Universo. Tive uma participação na Secretaria de Meio Ambiente de Olinda. E em 2017 foi quando eu fundei a Academia Brasileira de Ciências Criminais, que faz mentoria de carreiras para peritos, professores, mediadores, auditores, e temos governança no Conselho Nacional da Lei Geral de Proteção de Dados, na vice-presidência do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico de Pernambuco, Conselho de Meio Ambiente de Olinda, Conselho de Saúde de Olinda. Ou seja, eu saí do privado, fui para o público e acabei no terceiro setor. Atualmente, meu mais recente cargo é apoiador, né, assistente de acompanhamento jurídico e de órgãos de fiscalização e controle da Gerência de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde. O nome do cargo é grande, mas o trabalho é maior ainda. Nossa, muito bem. Diz que você também atua muito bem na área de ambiente, né? Meio ambiente. Isso. Muito bom. Na gestão ambiental, na consultoria ambiental, patrimônio, cultura. Né? São pautas que eu sempre abracei,
na minha vida. Você sabe que fizemos cursos de artes cênicas, né, há alguns anos atrás. Eu já atuei, inclusive, em algumas produções cinematográficas. Fui figurante do filme O Som ao Redor, né, do Kleber Mendonça. Então, eu utilizei, né, a minha, digamos assim, experiência com a arte cênica, com a música também. Eu sou pianista, e trouxe para a minha vida como professor, como advogado, como psicanalista, como perito. Muito bem. Hoje você ensina direito em alguma universidade ainda que Isso. Tem tempo para isso? Tenho. Infelizmente, eu estou estudando aula uma vez por semana, né? Mas estou coordenando um curso de Direito à Unisão Miguel. Voltei para uma das faculdades que eu fundei o curso de Direito, que foi a FAREC, e estou na Unipes também, mas eu já transitei na Universo, na FAP, na FAREC, na Metropolitana, na Exuda, na Uninasal mais de uma vez, na pós-graduação da Joaquim Nabuco. Me perdoe se eu estou esquecendo alguma faculdade Boa Viagem. Eu tive a oportunidade de fundar quase todos os cursos de Direito da Zona Sul. A primeira instituição de ensino de Jaboatão, a Metropolitana, antes mesmo da UniFG. E a gente aprendeu a receita de bolo. Eu fui professor da Federal também, da Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente aprendeu aquela receita de bolo para autorizar cursos, né? Então a gente autorizou inúmeros. Antigamente só tinha 4 cursos de Direito em Pernambuco. Era Católica, Federal, Caruaru e Olinda. E aí começou, né, a Universo, depois veio a FAP, a FAREC, a Metropolitana, a FBV. Os 3 últimos que eu autorizei na equipe, né, de consultoria. Eu fui NDE da autorização do curso de Direito da Unibra e fui coordenador na visita do MEC do curso de Direito da Unifafiri, que na época, com 72 anos, a faculdade não tinha o curso de Direito. E a última que eu autorizei, que eu estou coordenando atualmente, é a Uni São Miguel. E graças a Deus tive a oportunidade de voltar como professor da primeira faculdade que eu fundei, autorizei, reconheci e coordenei, que foi a FAREC. Então hoje, aquela coisa lúdica, né? Sim. Não sei quantos anos depois eu voltei como professor, porque eu não deixo de dar aula nunca. E fazendo a mentoria dos peritos na ABC Crim para todo o Brasil. Tá, é justamente isso também que eu queria falar um pouco. ABC Crim. Isso. O que vem a ser a ABC Crim, professor? A Academia Brasileira de Ciências Criminais é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha vários temas. A gente trabalha gestão pública, governança, a gente trabalha capacitação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das empresas, e dentro das publicações também que nós fazemos, ação social. Então nós trabalhamos 17 temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vou dizer os mais importantes: a questão ambiental, a questão do consumo sustentável, a questão da justiça, paz e instituições eficazes, o combate à violência doméstica e a saúde de uma forma global, incluindo uma pauta pesada na saúde e bem-estar, que inclusive estamos no Setembro Amarelo, o bem-estar físico e mental. A perspectiva da ONU da saúde é que a saúde é um bem jurídico protegido, que uma vez violado, ele tem que ser judicializado, inclusive, né? A judicialização do SUS, a judicialização dos planos de saúde, que é um bem jurídico, né? A saúde mental, a saúde física, tudo isso são bens jurídicos protegidos que a ONU quer que a gente tem essa pauta, porque muito se fala muito de feminicídio, de homicídio, sim, mas se esquece que existem os crimes tributários, os crimes contra o consumidor, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o meio ambiente e vários bens jurídicos protegidos. A saúde mental é tutelada juridicamente, né? E hoje a gente está no Setembro Amarelo justamente para discutir esse tema, a saúde mental nos tribunais, a saúde mental nos escritórios de advocacia. Nós temos um índice altíssimo, né? E como psicanalista, diretor jurídico do Instituto Freudiano de Pernambuco desde 2019, a gente verifica um aumento depois da pandemia na depressão, no estresse e no número de suicídios. Com os advogados? Com os advogados, com os operadores do direito. Sim. Os advogados hoje são a profissão uma das profissões mais estressantes ao lado dos médicos, os advogados. Mesmo com o avanço da tecnologia, que ele pode trabalhar no seu notebook, em casa, alguma coisa, ainda assim a tecnologia pode ser uma inimiga quando ela não funciona. Então hoje o grande estresse do advogado eu chamo o estresse tecnológico.
Então, você tem, às vezes, a internet cai, a internet não é de boa qualidade, o programa falha, a internet é lenta, o equipamento está com vírus. Então, você fica naquela tensão, né? Você tem um prazo para cumprir, aí o site está fora do ar, você não sabe o que vai passar na cabeça do juiz. É muito complicado para quem não tem letramento digital, porque muita gente não vivenciou desde pequeno a educação digital. Então, para mim, por exemplo, eu tenho enorme dificuldade em manusear um iPhone, né? Imagine para uma pessoa um pouco mais velha do que eu, que vivia na era da máquina de datilografar e dos processos físicos. Muitos advogados criminalistas se suicidaram, porque eram pessoas que tinham muita experiência nos tribunais, mas que não tinham letramento digital. E hoje, essa garotada, desculpe o termo, né, essa meninada, elas já nascem, né, com o tablet e o smartphone na mão. É verdade. Mas aí é uma pergunta de leigo. No caso do advogado vive sob um estresse muito grande, o próprio juiz, o promotor, ele também passa por esse estresse? De certa forma, o estresse do advogado é maior, porque ele tem a cobrança do cliente, ele tem o resultado que, mesmo a gente não tendo uma obrigação de resultado, uma obrigação de meio, a gente vai empregar os meios possíveis para o cliente ter êxito, mas isso não depende da gente. E quem causa mais estresse, na verdade, é o poder judiciário lento, a falta de celeridade. Às vezes você tem um tribunal que fecha as portas mais cedo, você tem que fazer vários atos e você tem vários clientes e você não é um grande escritório de advocacia. A advocacia jovem e a advocacia autônoma sofre bastante. Tanto é que hoje eu faço mentoria de carreira para o pessoal ser perito, porque o perito recebe 50% na frente, o perito recebe bem, enquanto o advogado demora para receber honorário. O advogado, às vezes você tem o melhor direito do mundo, o juiz não vai dar aquele direito, porque também tem uma necessidade de capacitação dos juízes, que não está sendo, digamos assim, uma prioridade. Então a gente vê, por exemplo, eu estava conversando com os procuradores da Caixa Econômica, que a Caixa Econômica é uma autarquia, é uma empresa pública federal. Então, a competência para judicializar ações envolvendo a Caixa é da Justiça Federal. Existem tribunais que, assim, por falta de capacitação, eles trazem causas da Caixa Econômica para a Justiça Estadual em total incompetência da jurisdição. Então, isso causa um estresse no procurador da Caixa, né? Quem trabalha na Petrobras, por exemplo, o volume de liminares, né, é uma das procuradorias mais estressantes. Então, não é apenas, eu vejo em maior quantidade o estresse do advogado, porque o juiz ele está com comando. O juiz pode demorar 9 meses para dar uma liminar, mas o seu cliente pode morrer se essa liminar não for dada. Quantos clientes meus morreram porque demorou para ter a liminar da internação? Hoje no SUS, como advogado, como assistente jurídico de órgãos de fiscalização e controle da Gerência de Regulação Ambulatorial, a gente vê o quanto é importante a celeridade da justiça para salvar um paciente oncológico de uma metástase, para salvar uma pessoa de um exame que tem que ser feito, porque senão a doença vai se agravar, ou uma doença que está em estágio inicial, ela pode... Jovens que morrem, né, por causa da demora. Então, eu como do lado do réu, né, porque hoje quem judicializa o SUS vai ter lá União, Estado e Município. Então, hoje eu estou na Secretaria Estadual de Saúde, então a gente fica uma pilha também, né, porque, poxa, a gente está vendo que às vezes faltou um documento, a gente quer marcar o procedimento e não tem um documento, não tem o número do SUS do paciente, por exemplo, que o advogado não botou. Então a gente que opera no direito como advogado e como assistente jurídico, a gente tem um estresse maior, porque o juiz ele vai fazer o papel dele, tem o prazo quem diz é ele, né? Apesar do CPC, o Código de Processo Civil, dizer qual é o prazo, mas o juiz é quem tem o comando, né, do impulso oficial do processo. Interessante. Mas professor Carrilho, aí vai uma provocação, a gente ficou sabendo aí há pouco tempo, quanto ao tempo, a redução do horário em tribunais, nas comarcas, não sei se vai para todos, isso dificulta, melhora a diminuição do tempo não sei se para o advogado ou vai para o geral, a diminuição do tempo de um tribunal.
o acesso às portas fechadas ao meio-dia, digamos assim? Veja, a Academia Brasileira de Ciências Criminais é uma entidade não governamental ligada aos ODS da ONU, nos quais temos um que se chama Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Se o Poder Judiciário não é célere, não é rápido, aquela instituição não é eficaz. Então nós estamos fazendo um abaixo-assinado, ouvindo a advocacia, se eles querem que esse horário volte a ser até às 5 da tarde. Eu estou falando a nível do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Não é uma judicialização do tribunal, não é uma provocação no Conselho Nacional de Justiça, é uma ponte diplomática de diálogo com os nossos estimados desembargadores. Quem determina esse horário? É o tribunal. O tribunal pode colocar funcionando no domingo, se ele quiser. Né? Então o tribunal tem as leis de organização judiciária, o Código de Organização Judiciária do Estado, por exemplo, ele pode criar uma vara específica, por exemplo, para pessoas com deficiência, que é uma das minhas propostas. É isso que eu queria falar daqui a pouco, sobre a sua candidatura a desembargador do TJPE. Mas em relação aos horários, quer dizer que o tribunal é quem decide se ele quiser criar uma vara específica para autista, para cadeirante, qualquer coisa do tipo, para especiais. Ele pode criar. A gente percebe que em outros modelos de outros estados existem varas específicas para pessoas com deficiência, porque imagina, o layout do nosso Fórum Rodolfo Aureliano, ele é um layout, não é um layout amigável para os cadeirantes, nem para as pessoas com deficiência, porque ele é um U. Ele é em formato 1, então você às vezes tem que percorrer uma enorme distância. Por exemplo, se você quiser tirar uma xerox de um documento, você vai sofrer bastante. Então... Para quem não é cadeirante, já sofre. Já sofre. Aí a gente que tem os idosos, né, também, as pessoas obesas, elas têm uma grande dificuldade de locomoção, né? Eu, por exemplo, eu me canso. Tipo, imagina, você tem 3 varas e você tem que fazer uma fotocópia de um documento. Tudo bem que o processo judicial é eletrônico, mas muitas vezes você tem alguma coisa ainda físico, né, que você precisa. E a acessibilidade é uma pauta humanista, né, que nós temos que ter enquanto desembargador. E eu assumi um compromisso em cartório na 2ª Serventia Notarial de Jaboatão, aonde eu pretendo propor ao tribunal, caso seja eleito desembargador, a criação de uma vara específica para pessoas com deficiência. Tá, é justamente desse assunto que eu vou entrar agora. Como funciona a princípio? Existe uma vaga para desembargadores, alguns se aposentam, existe um número X a cada ano, como é que funciona? Veja, as pessoas formadas até em direito têm a dificuldade de entender o que nós chamamos de quinto constitucional. Então eu vou ser bem didático, até como professor que sou, vou ser bem didático. Então nós temos aí, eventualmente, uma vaga destinada a advogados, né? E se alterna uma vaga, naquele ano alguém se aposentou, é uma vaga do nicho da advocacia. No outro ano, alguém se aposentou, é uma vaga do Ministério Público. E vai tendo essa alternância. Certo. E como funciona? As pessoas têm requisitos para ser desembargador. Notório saber jurídico, anos de experiência. Não é só nomeação, não. Não. A gente tem 4 etapas. Primeira etapa, análise curricular, e aí o nosso órgão de classe, a OAB, no caso a OAB Pernambuco, ela tem um critério extremamente democrático, que é a votação dos advogados. Tribunal de Justiça de São Paulo pode ter uma regra lá, que é o conselho. Então, veja, vamos supor que você não tem um alinhamento político com a gestão. Então, em São Paulo, você já vai ter uma dificuldade, porque às vezes você não é uma pessoa ligada à gestão da OAB, porque a OAB é um órgão político também, né? A gente elege o presidente da OAB nas seccionais. E essas pessoas, aí, no caso de Pernambuco, primeira etapa, as pessoas que têm os requisitos se inscrevem, é um edital, e o edital vai dizer quem é que pode se candidatar. A pessoa tem que ter 10 anos de advocacia, tem que provar pelo menos 5, 10 processos por ano, prova tudo isso, e aí tem uma comissão
eleitoral só para analisar os currículos dos advogados. Se tiver alguma diligência para fazer algum complemento, se dá um prazo para a pessoa complementar. Aí depois que está tudo ok, se publica uma lista dos aptos. Depois faz uma chamada para a advocacia pernambucana votar. Este ano a eleição vai ser 18 de novembro pela internet. E aí os 6 mais votados vão para o tribunal filtrar 3 e para depois a governadora desses 3 nomear 1. Não necessariamente é o mais votado, que pode ser escolhido na lista tríplice ou pela governadora. A nossa seccional da OAB Pernambuco, ela colocou pela primeira vez uma cota de gênero. Então, pelo edital, pela letra da lei do edital, você vê que seriam 2 mulheres brancas e uma parda ou negra e 2 homens brancos e um pardo ou negro. Então, daria uma lista sextupla, que seriam os 6 mais votados, 3 homens e 3 mulheres. Mas não é bem 3 homens e 3 mulheres. Se você vê a literalidade do edital, você percebe que vai ter que ter uma vaga assegurada para a mulher parda ou negra e uma vaga assegurada para um homem pardo ou negro, para ter o que chamamos de paridade. Pois é, interessante. Eu pensava que seria uma cota de uma instituição do Estado que teria, tem o direito a 2 advogados, vamos lá, e nomeia. Não é verdade. Não. Eles têm que ter um preparo para aquilo. Isso. E quantas vagas existem para que assumam? Veja, hoje nós temos uma vaga. Uma vaga. Quantos concorrem com essa vaga? Em média, em torno de 20, estava 26, e teve algumas impugnações e desistências, caiu para 20. Então não é porque muita toda hora está tendo alteração, porque teve gente que foi impugnado, aí depois recorreu, aí foi desimpugnado, gente que não foi impugnado, mas desistiu. Então, vamos dizer que em torno de 20 a 26 pessoas, mais ou menos. Para uma vaga? Para a lista sextupla, para a lista tríplice, para depois para uma vaga. Nossa. Mas assim, a quantidade de homens é muito pequena, né? A quantidade de homens está em torno de 9 homens, né? Então a concorrência dos homens é menor. Certo. E a advocacia 50 mais, né, que é o meu caso, 51 anos, ela tem pouquíssimos candidatos, né? Então fica aí o meu recado para a advocacia 50 mais. Eu vou sair do tribunal mais rápido, porque tem a aposentadoria compulsória, né? Então a gente fica lá alguns aninhos, depois dá a vaga para outra pessoa. Aí se for uma pessoa muito jovem, vai ficar 40 anos lá no tribunal. É brincadeira, Frank. Brincadeira. Mas aí todo ano tem essa eleição? Não. Surge essa vaga? Vai aparecendo as aposentadorias, aí vai Na abrindo. medida que algum morre ou que algum se aposenta? Algum morre ou algum se aposenta. Melhor que se aposenta, né? Agora lembre-se, é só 1/5 dessas vagas que é para os advogados e o Ministério Público. Por isso que o nome é quinto constitucional. Então vamos supor que o tribunal tem 50 desembargadores. Então 1/5 de 50 é 10. Né? Tá, eu acho que é isso. Eu não sou bom em matemática não, mas eu acho que é isso. Deve ser. Tá bom. Então o professor e doutor Cristiano Carrilho já nos explicou como é a eleição, é interessante, mas aí você é o concorrente direto. Agora já sabemos que oficialmente não existe um prazo para poder se candidatar, não, né? Existe. Eu só posso, não, mas no sentido de como se fosse política. Sim. Eu só posso falar que sou candidato, tal época do mês, não. Existe. Existe assim, veja, a gente só pode dizer que é candidato depois que a lista é divulgada. Então a lista é divulgada, a lista já foi divulgada, primeira Sim. vez tudo ok, depois novamente, aí a lista dos que não foram impugnados, ou dos que foram impugnados e se defenderam e conseguiram. Aí depois que está tudo ok, a lista final tem um prazo para a gente ser impugnado de novo e botou essa lista, agora já está definitivo. Em tese já está definitivo, porque eu posso ser impugnado por alguma coisa. Por exemplo, se eu comprar voto, Sim. né? Se eu comprar voto, eu posso ser impugnado. Se eu fizer um AutoK bem grande, Cristiano Carrilho desembargador, então eles podem entender que isso é um abuso de direito econômico, de poder econômico, e fazer uma impugnação. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Na Paraíba, desculpa, eu estou até, né? Porque algumas pessoas exageraram no colorido da propaganda e estão sendo impugnadas. Pelo colorido? Pelo colorido, colocaram a campanha como se fosse uma campanha de vereador.
Então, a advocacia, ela tem um código de ética que limita. Você não pode, por exemplo, um escritório de advocacia não pode patrocinar o seu podcast. Uma associação pode, uma faculdade pode, porque é proibido. O escritório de advocacia? Não, nenhum escritório de advocacia pode patrocinar. Acabei de perder 3 escritórios de advocacia que já estavam encaminhados para... Tá vendo, Frank? E infelizmente a gente tem um código de ética muito rígido, né? A gente não pode... Que bom que seja assim. Porque imagina, Frank, a gente fazer assim, liquidação de divórcio, entendeu? Existe uma tabela mínima, né? Que você não pode cobrar menos do que aquilo, senão a profissão vai ser desvalorizada. Aí essa tabela mínima, tem gente que está fazendo abaixo da tabela mínima, se a comissão de ética pegar, vai responder na comissão de ética. Ah, tá. Pode até perder o OAB. Mas o advogado pode fazer propaganda dele? O médico eu sei que não. Não pode fazer, não pode. Ele pode ter uma placa discreta, ele pode tirar dúvidas de alunos. Anunciar em rádio, TV e etc? Não, de maneira nenhuma. E se assim pudesse, Frank, tem um meme que fizeram, né? Fizeram um meme, né? Pegaram uma Kombi assim, o advogado, atenção, liquidação de divórcio, habeas corpus por R$10. Então ia ser mais ou menos assim, com a quantidade de advogados que nós temos fora do mercado, porque o mercado está muito difícil, apesar de sermos um polo jurídico um maior do Nordeste, e a economia da advocacia. O que eu falo da economia da advocacia? Pernambuco hoje, ele arrecada muitos impostos da advocacia, porque toda atividade advocatícia ela é tributada, né? Então isso gera impostos para o município e para o estado, a atividade de advocacia. Então nós temos um polo jurídico muito maior do que de outros estados. Uma pergunta pode parecer banal, mas eu estou me comportando como se fosse leigo realmente no assunto. E aí, no caso, o recém-formado, doutor Carrilho, ele nem tem escritório muitas vezes. Não. E aí os tribunais, os fóruns, eles dão esse apoio ao novo advogado, uma sala, um escritório, alguma coisa do tipo? As OABs estão dando. Quando eu era da OAB Olinda, a gente tinha um escritório modelo que as pessoas, os associados da OAB Olinda, podiam utilizar aquele endereço na Pan-Nordestina, isso há muito tempo atrás, hoje já mudou o sistema. E hoje a OAB Pernambuco tem um coworking na Domingos Ferreira, e a gente pode utilizar esses locais, né? Tem toda a estrutura. Tem estrutura. Não precisa alugar uma sala, entendeu? Você pode usar. E o papel não. O papel você tem que levar. Mas assim, você tem uma sala para receber seu cliente, uma sala para fazer reunião. E é só você agendar. Os tribunais, os fóruns têm? Os fóruns têm que ter uma sala de advogados. O nosso fórum tem uma sala de advogados. Às vezes a sala está fechada por alguma situação técnica que não estava aberta. Mas às vezes que eu fui para a sala dos advogados, eu fui muito bem atendido, eu tive toda a estrutura. Também tem toda a estrutura. Tinha toda a estrutura, um computador, papel, até, se não me engano, na época, né, que eu fui, porque como agora eu estou no meu setor, né, eu não estou mais em campo, né, eu estou mais interno na advocacia pública, você tem um assistente jurídico que ele não vai a campo, né, você tem um procurador que vai a campo, então faço a nota técnica, o procurador vai ter os estagiários dele, não sei como é que funciona a procuradoria, mas assim, no tempo que eu estava mais ativo no tribunal, sempre utilizei essa sala e era uma sala muito bem... Funcionava muito Internet, bem. Na gestão do Jaime Asfora, na gestão de Henrique Mariano, foi onde eu tive a maior atividade laboral no Fórum Joana Bezerra, no Fórum Rodolfo Aureliano. Porque como a minha advocacia é muito em Jaboatão e era muito na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, então eu nem sentia muita necessidade de ir para essas salas. Agora, quando advoguei na vara de família e nas varas civis, aí eu tinha realmente que ir nessas salas. Hoje em dia, com o processo judicial eletrônico, diminuiu bastante, né? A não ser que você tenha um prazo que você tem, chegou o prazo, corre para a sala porque sua internet em casa não está funcionando. Sim. Mas a OAB, com esses coworkings, fez assim um grande avanço, realmente. Que bom. Doutor Carrilho, pensando na possibilidade que já é real da sua candidatura a desembargador do TJPE, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, quais seriam as suas propostas para
diferentes dos demais e que realmente fossem palpáveis. Porque às vezes existem uns candidatos que fazem umas propostas faraônicas, né? Coisas da NASA. Mas aí a sua real proposta para ser eleito, caso seja eleito, o que seria o seu projeto como desembargador? Como desembargador, eu acredito que eu posso dar uma grande contribuição com meus 25 anos de experiência em gestão pública, né? Que eu fui secretário de meio ambiente de 2 municípios complexos na questão ambiental, Olinda e Jaboatão, né? Jaboatão é considerado uma das piores cidades ambientais do Brasil, né? A maior lagoa de Restinga, e o saneamento, né? Uma das piores em saneamento, e a gente deu conta lá de alguns projetos impactantes, e também a minha passagem no governo do estado. Então, eu acho que eu poderia contribuir bastante num modelo de gestão futurista para o tribunal. Porque o que é que eu olho? A gente pensa, às vezes, no embelezamento do tribunal, mas e o entorno do tribunal? E aquela calçada da Rua do Imperador, que ali é um patrimônio histórico. O imperador Dom Pedro II circulou por ali. Ali você tem um cartão postal muito triste de vulnerabilidade. Muito. Então eu penso muito em ser um desembargador conectado com as empresas, conectado com as instituições de ensino e pesquisa, conectado com as ONGs, para essa visão humanista desse entorno do tribunal. Que a primeira coisa, se eu for desembargador, eu vou doar 12% do meu salário para instituições de autismo, isso? no cartório de segundo cartório notarial, segunda serventia notarial de Jaboatão. Eu já assinei esse compromisso. A questão também da proposta de varas específicas para pessoas com deficiência, mas eu também quero mobilizar o terceiro setor, porque a gente tem ali, hoje, a Igreja Católica colocou um ponto, né, de assistência para os vulneráveis, e a gente tem que pensar numa outra alternativa, né, que é para a gente devolver o entorno do Tribunal de Justiça a visão fotográfica da justiça social, que eu me sinto como um ambientalista que sou, como um gestor, eu me sinto como educador também, eu me sinto muito desconfortável em ter uma remuneração alta e descer ali daquela escadaria e encontrar aquele entorno de pessoas vulneráveis sem uma política pública para assisti-las. E não é novo isso, né? Não é novo. É o Tribunal de Justiça aqui, o Palácio do Governo ali, a Rua do Imperador ali, a OAB ali. Loucura. E o poder, o círculo, o centro de poder executivo e judiciário com um cartão postal triste, muito triste. Deplorável. E eu não posso esperar, eu não sou homem de esperar, né? Eu não vou esperar que alguém faça. Eu acho que como a gente pode articular lideranças, podemos fazer também um trabalho social, socioambiental, para que aquele entorno não seja o entorno da injustiça. Exatamente. E sim o Palácio da Justiça tem que ser algo bonito. É um patrimônio histórico. Existe uma visita técnica que se faz ao tribunal. Então, acho que precisa de um olhar mais humanizado, não só para a advocacia, não só para os servidores, a saúde mental dos servidores, um programa de capacitação de servidores, que eu já me comprometi com Rodolfo Aureliano Filho. Que é um cabo eleitoral seu forte, né? Um cabo eleitoral forte, porque ele é filho do desembargador Rodolfo Aureliano, que deu nome ao tribunal. Ele tinha essa sensibilidade da capacitação de gestores, os juízes do interior. Então, eu como professor sempre digo, gente, a gente tem o direito médico, às vezes o Ministério Público, o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado, ele precisa entender o que é o SUS, porque às vezes você pega uma liminar que não tem nada a ver porque houve falta de capacitação, até do servidor mesmo, entendeu? Então, acho que a educação é tudo, Frank, a educação é tudo. É verdade. Doutor Carrilho, às vezes eu tenho a sensação, eu não sei se existe uma outra entrada para os tribunais ali, para aqueles fora, aquelas coisas que ficam ali. A OAB, o tribunal, né? Que tem um tribunal ali. Isso. Existe uma entrada especial para juízes e desembargadores, porque para que eles não vejam aquela cena de uma Cracolândia. Eu não sei como é que se pode dizer o que é aquilo ali, aquela loucura que vive ali na frente, nas barbas das autoridades, né, do poder em Pernambuco. Existe, eles chegam de helicóptero, eles vão por trás, pela porta dos fundos. Eles passam por lá. Pela frente, só existe uma entrada. E eles vêm aqui. Os carros oficiais passam lá. Eu vejo que quando eu passo ali na frente, vejo muitos carros oficiais. Então eu achava que eles desciam e, sei lá,
talvez pelo Rio Capibaribe, né? Vinham de barco, alguma coisa, porque aí se distanciar daquele povo. É uma saia justa. É uma saia justa. Exatamente. E eu queria dizer o seguinte, uma das minhas propostas também é repensar o modelo de licitação desses carros, porque hoje você tem os veículos elétricos, que eles não pagam IPVA e eles não pagam combustível, e são carros extremamente confortáveis, né? Verdade. Então eu queria também trazer uma discussão de um modelo sustentável das finanças do tribunal, porque aonde eu passei eu reduzi custo, né? Então eu acho que a gente pode fazer um tribunal mais moderno, né? E também penso nisso, em ver uma frota de carros elétricos ou híbridos para economizar o dinheiro, né, do tribunal nessa questão de IPVA e na questão de uma série de outras coisas, né? É muito difícil você roubar um carro elétrico também, né? Então acho que até essa questão da segurança também. Mas há ainda uma provocação, vai ao advogado e candidato a desembargador, sem querer deixá-lo de calça justa, mas aí a proposta para aquele entorno do poder em Pernambuco jurídico, que são aqueles mendigos, aquelas loucuras. Eu não sei se a igreja contribui ou às vezes não contribui, quando ela faz ali na frente doações, alguma coisa que eles ficam ali esperando dias, meses, anos. A informação que a gente tem é que muitas daquelas pessoas, elas não precisariam estar ali. Elas têm algum programa, entendeu? Algum BPC, benefício, alguma coisa. Mas que elas têm casa e elas vão para lá porque se criou essa cultura do assistencialismo, né? Então, eu sou da cultura do empreendedorismo. Acho que a gente tem que capacitar, dar vara para a pessoa. Não assistencialismo. Tem que ter para aquela pessoa que está em extrema pobreza, mas tem que se fazer um estudo. A gente não pode julgar sem ter um estudo socioambiental, econômico. Quem são aquelas pessoas que estão ali? E saneamento básico, que é a sua área, meio ambiente, como é que funciona aquilo ali? Necessidades eu sei que aí a gente não tem nem como saber, porque eu precisava fazer um estudo e é uma coisa meio que nebulosa, né? A gente entende que hoje, por exemplo, vamos falar um pouquinho de saneamento, né? Que eu sou meio multidisciplinar. Então você vê que a área onde os holandeses passaram, né? O Recife Antigo não alaga, né? Então eles eram experts, né? Em algumas coisas, né? E a questão do saneamento, a nossa cidade ela tem um aspecto não muito limpo, né? Então a gente tem os prédios pichados, o patrimônio o prédio do Diário de Pernambuco ali, que é ali perto, lindo, né? Então eu sou muito de preservar a cultura, eu sou muito de preservar o patrimônio histórico. E eu sinto isso, né? Que a memória da gente se perdendo, né? Aquela questão que ocorreu com as vítimas fatais do morro, né? Aquilo foi a questão de... Tudo indica, e a perícia que vai dizer, que há fortes indícios que as normas de segurança não foram atendidas, porque foi placas solares que desabaram. Então existe uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro que vai responder criminalmente por isso, porque foi um homicídio culposo. Se constatar que houve negligência, se foi uma outra coisa, caiu um raio ali, não tem o que dizer. Mas se há uma construção com normas de segurança, essas normas têm que ser obedecidas. A engenharia ali passou distante, né? É uma pena que o desembargador não tem por impulso oficial sair por aí. Tem que ser provocado, né? A justiça tem que ser provocada. E no meu caso, se eu for desembargador, é em grau de recusa, é mais complicado ainda. Mas o que eu noto é muita falta de fiscalização ambiental, né? E que culmina com tragédias. Pois é, professor. Então, o que é que a gente pode falar mais em relação ao meio ambiente? Nunca é tanto, né? Sempre tem muito para falar de meio ambiente, que é uma área que você domina muito bem, a gente sabe disso. Por conta... Uma área que me deu muita decepção. Porque meio ambiente, nas políticas públicas, ele não é prioridade. A prioridade é aquilo que dá mídia. Então eu posso investir num show o retorno que vai imediato. Dar um retorno na política do pão e circo. Eu vou investir. Não que cultura não seja importante, cultura é importante, mas a gente tem que fazer a isonomia. Eu vou botar um pouquinho na caixinha da cultura, eu vou botar na caixinha da saúde, eu vou botar na caixinha da segurança, eu vou botar na caixinha do meio ambiente. E a caixinha do meio ambiente é a que mais está vazia, que eu sempre achei.
né? Então, a gente vê que o investimento na área de saneamento em alguns municípios é péssimo, né? E a justiça, a gente tem um problema de direito ambiental muito sério, porque a competência para a fiscalização ambiental ela é do Estado, do município e da União. E às vezes a União se mete no Estado, o Estado se mete no município, o município inventa de municipalizar o licenciamento ambiental. Isso às vezes pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Ele pode licenciar um negócio que não tem condição de ser licenciado. E para você manter uma equipe técnica ambiental que é multidisciplinar, vai ter o advogado ambiental, vai ter o engenheiro, vai ter uma série de pessoas, tem os pisos salariais das categorias. Então, quanto ganha o engenheiro? O mínimo é tanto, o advogado, o mínimo é tanto. Aí, quando você monta uma municipalização de um licenciamento ambiental, às vezes a prefeitura não tem arrecadação para pagar aquilo. A Olinda, por exemplo, não tem arrecadação para pagar uma municipalização do meio ambiente. E se fizer, vai quebrar, porque Olinda não tem território para expandir. Então tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é Jaboatão, que é maior do que Recife, outra coisa é Recife, outra coisa é Petrolina, outra coisa é Orobó, outra coisa é Olinda, outra coisa... Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, mas financeiramente a gente não consegue executar. E é essa visão de gestor que eu quero trazer para o tribunal. Eu quero um tribunal que ele tenha eficiência para os advogados. Eu vou discutir esse modelo com muita diplomacia, com muita elegância, com meus pares desembargadores. Ninguém aqui vai tumultuar. Eu não sou aquela pessoa que está no avião e atrapalha o piloto. Está todo mundo no avião. Então não vamos atrapalhar o piloto do avião. Se ele morrer, todo mundo vai junto. Vai todo mundo junto, né? A gente tem que respeitar. A comunicação não pode ser agressiva. Eu sou muito a favor da comunicação não agressiva. Então a gente não pode partir para uma briga, para um debate. A gente tem que mostrar, discutir ideias e não discutir pessoas, né? Então acho que essas ideias que eu quero trazer para o tribunal vai melhorar muito a advocacia e o convívio, a qualidade de vida dos próprios desembargadores e servidores. Porque se a gente tem uma coisa que está todo mundo feliz, que está todo mundo bem, a gente tem qualidade de vida e saúde mental. Boa. E por falar em saúde mental, para a gente chegar um pouco mais próximo do nosso horário, que está chegando Setembro Amarelo, é isso? Isso, a nossa campanha. Nossa campanha. O que é que você tem a falar sobre essa campanha? É uma campanha muito importante, a gente tem que discutir isso nos podcasts, nas faculdades, Sim. nas empresas, nos escritórios de advocacia, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial de suicídios, muitos suicídios. Eu sou péssimo de números, né? Mas a gente tem hoje, toda hora está tendo, se não me engano, são 32 suicídios por dia. Eu não sei se é por hora ou se é por dia. Mas é uma quantidade absurda, porque esse modelo de vida que nós temos é muito agressivo. A gente está preso a uma dependência tecnológica, a gente está preso a um modelo de autoestima cruel, que você tem que estar muito bonito, muito bonita, muito elegante. Hoje a imagem, o nosso RG é digital, né? O nosso RG é digital. O que eu quero dizer com isso? Você tem que mostrar um Instagram bem feito, um podcast bem feito. Se você não for visto, não vai ser lembrado. Se você não falar, não vai ser aplaudido. Exatamente. Então é uma cultura muito agressiva e que a saúde mental das pessoas está indo de água abaixo. A gente passa mais tempo no celular do que com a família. A gente chega de noite, aquela luz azul do celular, ela acaba com a saúde da pessoa, né? A serotonina baixa, aí o sono vai para as nuvens, ou seja, você não dorme, e daqui a pouco você está desenvolvendo diabetes, você está desenvolvendo uma série de outras doenças, porque o seu mental não está equilibrado. E o nosso estilo de vida, nós criamos os nossos inimigos, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida conectado com várias informações. O nosso cérebro não está preparado para celular, né? Então a gente tem os saltos cognitivos, mas também a gente tem... O que é o salto cognitivo? É como se a gente botasse um pendrive na cabeça da gente. Então a quantidade de informação, a gente vai desenvolver burnout, a gente vai desenvolver estresse e ansiedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas tem solução? Tem solução. É você se policiar. Eu dou a solução para os outros, né? Mas eu não trago essa solução para mim, né? Se policiar no tempo de uso de computador, se policiar nas dopaminas, que são aqueles hormônios, né, que
causam prazer, e o celular é a dopamina barata, a curtida é a dopamina barata. A foto bonita é a curtida barata. O like. O like gera um estímulo no seu cérebro. As cores do Facebook e do Instagram, elas são feitas para hipnotizar você. Então você tem que dizer... Um filtro, por exemplo, às 11 horas fica preto e branco o seu celular. Aí a luz preta e branca, ela vai fazer com que você não tenha o estímulo. Você pode abrir o seu celular meia-noite e só fechar às 4 da manhã, porque é as cargas de dopamina barata, né? Então existem outras dopaminas que você pode trabalhar. Você ter o lazer com os amigos, você ter o seu lazer cultural, você está assistindo um podcast que está trabalhando uma área do cérebro que é a sua cultura, né? Você estimular o neurônio. Eu estou falando alguma novidade aqui, pronto, o seu neurônio comemora, né? Então, estou falando uma coisa que você está... Conhecer é incorporar algo novo. Então, quando você vai para uma palestra, para uma igreja, assiste um podcast legal, você está tendo a dopamina boa, de boa qualidade. O que você não pode é se viciar no podcast. Aqui eu não posso assistir o Calça Justa 24 horas, né? Mas você tem que ter a hora da caminhada, a hora do esporte, a hora do amor, né? Por que não? Principalmente. Bom, por hoje, mas temos outras oportunidades. Vamos ter sim com o professor Dr. Cristiano Carrilho. Mas a gente vai ter que encerrar. O Papo Quando é Bom é assim. Acaba logo, mas a gente vai trazer aqui para vocês mais informações sobre o jurídico, sobre o advogado, sobre o futuro desembargador. Se Deus permitir. Se Deus permitir. E por hoje estamos encerrando, agradecendo a você e dizendo a você que não se esqueça de dar seu like, acessando aqui as nossas redes sociais, e vamos ajudar, porque se você não der like, a gente não cresce, não traz boas informações para você, tá certo? E suas conclusões finais, doutor, professor Cristiano Carrilho. Frank, eu queria agradecer a oportunidade. Você é um homem de Deus, você é um homem de bem, um grande empreendedor. Conheço seu trabalho como um instrutor de tiro. A nossa segurança precisa de você, né? A nossa segurança privada precisa de você. Conheço você, um homem assim como eu, né? Que entende um pouquinho de outras coisas fora do nosso quadrado, do dia a dia. E eu só tenho a agradecer a Deus por você ser meu amigo. Muito obrigado. E por estar aqui. Então eu queria, nesse Setembro Amarelo, deixar minha mensagem, né? Que o primeiro psicanalista, o primeiro médico, o primeiro tudo é Jesus. Então tenha fé, ore, tenha a sua hora de meditação, não importa a denominação religiosa. Tenha a sua hora de meditação, que pode se chamar hora de oração. Então eu queria deixar esse recado. Setembro Amarelo, procure ajuda. Não deixe se levar pelos maus sentimentos. Muito bem. Não se esqueça, tivemos o apoio da Skyfit, Bela Pizza e Sinatra.50. Acesse aqui o nosso Instagram, nossas redes sociais. Muito obrigado a vocês e amanhã já estaremos no ar novamente mostrando o que Pernambuco tem. Doutores, professores, intelectuais como o professor Carrilho. Enfim, nos dê esse prestígio de nos assistir. Tchau.